Olá, estamos de volta na nossa programação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Esteja sempre conosco, participe da nossa programação. Você é muito importante para a gente. O tema de hoje é transação tributária. Nós vamos conversar com o advogado Edson Oliveira, que é um tributarista, e vai contar para a gente um pouquinho sobre a MP 899 de 2019. Doutor Edson, do que trata essa MP 899 mais precisamente? Olá, Marco. Olá, amigos e amigas da TV Câmara. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente. Bom, a MP 899 ela já foi convertida em lei, tá? Em abril desse ano, ela foi convertida na Lei 13.988/2020. E o que permite, o que altera? Essa lei permite que a União, suas autarquias e fundações transacionem os débitos tributários de uma maneira mais descomplicada, ou seja, assumam um comando sobre as transações. Um exemplo, o ICMBio aplica uma multa. Aquela multa ela é de natureza tributária, vai ser cobrada pela Fazenda Nacional. Mas e se o ICMBio resolver dar um desconto nessa multa, o ICMBio abrir a oportunidade para que as pessoas parcelem essas multas de uma forma é, separada da PGFN, separada da União. O ICMBio vai poder fazer isso? Sim. Agora, o ICMBio vai ter a competência para instituir o melhor momento para fazer um refis, uma transação tributária, um acordo. É claro que esse acordo, conforme previsto em lei, ele vai ter alguns critérios subjetivos e alguns critérios objetivos, tá? Então, sai um edital, né? Onde as empresas, os devedores que se encaixem naquelas características, seja de valor, seja da natureza do débito, seja do prazo que está devendo, se está se aproximando de um prazo prescricional ou não. Então, vai abrir oportunidade para que as autarquias e também as fundações elas consigam gerir melhor e de forma mais independente esses débitos que os credores possuem junto a eles. É basicamente isso. Doutor, e qual que é a principal característica da transação nas questões tributárias? Bom, a lei tem como principal característica justamente isso, é descomplicar, tá? É um avanço, tá? Ainda modesto, mas é um avanço. Vai permitir que as autarquias e fundações tenham maior autonomia nesse sentido e que os devedores possam transacionar junto a elas os débitos relativos à atividade, seja débito tributário em razão da arrecadação, ou seja, com relação a multa, juros, etc. E quais transações são previstas nesta lei? Bom, as modalidades elas estão descritas no artigo 2º da Lei 13.988/2020, tá? E são 3 modalidades e nós vamos explicar uma por uma. Das 3, em somente uma modalidade é que a proposta pode ser feita de forma individual. Nas demais, só por adesão. Então, no inciso 1º, então eu vou ler aqui, por proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias, fundações públicas ou na cobrança de créditos que seja competência da Procuradoria-Geral da União. Então, somente nesse caso é que pode ter uma proposta. Nos outros, nós vamos ver aqui só por adesão. No inciso 2º, por adesão, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário. E o inciso 3, por adesão, no contencioso tributário de pequeno valor. Então, veja que permite que a União, as autarquias e fundações vejam o melhor momento para abrir um programa de parcelamento ou facilitar a transação dessas dívidas de forma resolutiva, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o melhor momento. Por exemplo, uma série de fazendeiros foram multados em determinada região porque faziam extração ilegal de minério. Mas, em consequência das multas, a receita dos fazendeiros vem diminuindo e vem trazendo um prejuízo para aquela região.
o ICMBio pode olhar e fazer um acordo e falar, gente, vocês já erraram uma vez, vamos diminuir o valor dessa multa, vamos parcelar essa multa para vocês e vocês continuam com as atividades normais e mantêm a economia da região intacta ou menos abalada. Enfim, são esses os critérios, eu estou dando apenas um exemplo aqui. Sim, e quais transações são vedadas pela lei? Bom, é vedado, portanto, pela União, autarquias e fundações, a redução de multas de natureza penal, ou seja, um exemplo, contribuinte que sonegou imposto e recebeu multa penal por isso, essa multa não poderá ser transacionada por este modelo de transação, tá? Somente aí pelo ato do executivo que lançará a sua conveniência um parcelamento extraordinário, conforme a gente vinha vendo até hoje. Outra questão que ainda não pode, as empresas do Simples ainda não podem aderir, mas a lei já prevê lá no inciso 2º do artigo 5º que não pode aderir enquanto não editada a lei complementar autorizativa, ou seja, a própria lei aqui maior já faz já abre espaço para que o Simples, num futuro próximo, também seja incluído em outras modalidades de transação, tá? E o terceiro, que eu acho bem complicado, é o que envolva devedor contumaz. O problema é que no Brasil nós não temos uma definição do que é devedor contumaz, e isso ficará sempre a critério da administração pública, neste caso, de definir o que é devedor contumaz ou não. Só que, penso eu, que para resguardar o princípio da isonomia, os editais também vão ter que ter um requisito objetivo bem claro com relação a isso, tá? Eles vão ter que fazer uma definição do que é devedor contumaz. A gente, enquanto não tiver uma definição legal, portanto, a gente não consegue aplicar essa vedação aqui, pelo menos é a ótica que nós temos até agora. Certo, doutor. Então, na sua visão, essa lei veio para complicar ou para descomplicar a situação? Bom, essa lei, ela descomplica, né? Porque ela transfere para os agentes públicos que lidam com aquela espécie de débito no dia a dia a competência para estabelecer o melhor momento de se fazer uma negociação. Ou seja, estamos com um acúmulo muito grande de dívida, é sinal que o mercado não está respondendo bem à quantidade de tributos, né? Ou é sinal que determinada fiscalização, alteração legal gerou algumas multas, enfim, e a União pretende resolver isso o mais rápido possível para voltar a arrecadar, ainda que menos, né? Porque é bom lembrar que o devedor tende a continuar devedor até que a situação se resolva, até que apareça uma oportunidade para ele transacionar esses débitos. Então, isso vai descomplicar. Portanto, a PGFN, enxergando o momento propício para fazer uma transação tributária, ela lança um edital e, a partir de então, todos que se aderirem que se encaixarem naquelas condições podem aderir ao edital e, portanto, parcelar seus débitos sem qualquer complicação. Doutor, muito obrigado, então, mais uma vez, por sua participação. Nós agradecemos imensamente a esse serviço prestado para a população de Ribeirão Preto, de forma voluntária, gratuita. Conte sempre conosco e muito obrigado por aceitar nosso convite. Então é isso. É um passo importante, o primeiro degrau da escada aí da reforma tributária, foi o primeiro avanço significativo do ponto de vista tributário desse governo. É modesto ainda, né? Mas já é um avanço. Então eu vejo com positividade todo esse trabalho que foi feito, com positividade essa abertura de possibilidade das próprias autarquias e fundações gerirem os valores, né, como serão suas dívidas, e, enfim, esperamos muito mais aí com a reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional e, se formos convidados novamente, falaremos desse assunto aqui também para vocês, tá? Forte abraço, Marco, obrigado mais uma vez pelo convite. Pessoal, amigos e amigas da TV Câmara, estou à disposição aqui, se precisarem de maiores esclarecimentos também. Tchau!